E diga lá que eu falo, cá, tudo bem com vocês? Primeiro vai um pedido aqui, uma imploração, por favor. Se inscrevam no canal, nos ajude a crescer, tá? É só clicar em inscreva-se, toca no sininho, ative todas para receber todas as notificações dos programas. Curta, comente e compartilhe, tá? Clica lá em compartilhar, vai lá nos seus grupos de zap, poste em 5 grupos pelo menos, vai na sua timeline do Facebook, posta lá. Dá essa ajuda aí pra gente, por favor, tá bom? Obrigado. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense teve uma rodada desastrosa, perdeu no Maracanã de 1-0 pro Grêmio, provou o próprio veneno, o gol no finalzinho do jogo, né? Uma atuação horripilante dos dois times. O jogo, sinceramente, tinha que ser -1 a -1, com toda a franqueza. Não honrar as cores, nem o Fluminense, nem o Grêmio. E com isso o Fluminense caiu para o 9º lugar com 17 pontos, perdendo para o Bahia no número de vitórias, que já ia empatando outra vez, né? Já o Flamengo ganhou, não teve conhecimento do Bahia, passou por cima, foi a Fonte Nova e 5-0 no Bahia, subindo para o 6º lugar com 18 pontos e 2 jogos a menos, hein? Ganha do Ceará no número de vitórias. A classificação está em primeiro Palmeiras com 28 pontos, aí disparando na frente. Atlético Mineiro vem em segundo com 25, Fortaleza 24 e o Bragantino 24. 4 primeiro, 2 times de São Paulo. Já na parte de baixo da tabela, o Cuiabá foi com 9 pontos, o Sport Recife com 7. O Grêmio conseguiu sair da lanterna com essa vitória, foi para 6 pontos. E a Chapecoense agora é a lanterna verde do campeonato com 4 pontos ganhos. Campeonato que segue aí bem equilibrado. Já pelo Brasileirão da Série B, o Botafogo tomou outra paulada do Brusque, 2-1 para o Brusque. E com isso caiu para o 13º lugar, ganhando o Remo no saldo de gols. Mas já está com 13 pontos ali, bem perto da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama empatou com o Náutico Capiberibe 1-1. Empate importante para o Vasco, o Náutico é o líder do campeonato. Mas mesmo assim o Vasco acabou caindo para o 8º lugar com 18 pontos, perdendo para o Avaí no saldo de gols. Mas ganha do Operário pelo mesmo critério. A classificação da Série B está na zona subindo. Está o Náutico em primeiro, 26 pontos, Coritiba 24, Guarani 22 e CRB 20 pontos. Aí tem um time só de São Paulo. Já para descer, temos o Confiança com 9 pontos, Vitória, com 9, a Ponte Preta Macaca, pelo menos saiu do último lugar, 9 pontos, e o Londrina, meu Londrina querido, com 8 pontos ganhos. Na Série C, o Volta Redonda se recuperou dos tropeços que aconteceu aí e venceu o Floresta do Ceará por 1-0 em casa, subindo assim para o 3º lugar do Grupo A com 13 pontos ganhos, perdendo para o Tombense, continua perdendo para o Tombense no saldo de gols. Já pela Série D, o Bangu vem segunda vitória consecutiva do Bangu, venceu a Inter de Limeira lá em São Paulo por 1-0. Com isso, o Bangu subiu para o 5º lugar do Grupo A7 com 8 pontos, ganhando do Cianorte no número de vitórias. Bangu e Cianorte ali subindo juntinhos, 2. O Boa Vista, pelo contrário, nessa 7ª rodada, perdeu para a Portuguesa Paulista de 3-0. E com isso caiu para 4º lugar no grupo A7 com 9 pontos ganhos. Já o Madureira venceu o Santander por 1-0 e agora é o líder isolado do grupo A7 com 13 pontos ganhos. O pessoal me pediu para falar o que eu acho dos campeonatos masculinos e feminino. Primeiro então eu vou falar do campeonato masculino. Qual seria a minha ideia para o campeonato masculino? A minha ideia é simples, olha só.
Primeiro de tudo, são 4 divisões nacionais, cada uma com 20 clubes. Tá bom? Ponto. Esses 80 clubes não disputam campeonatos estaduais. Pode disputar Copa Rio São Paulo, Torneio Rio São Paulo, uma Taça Guanabara, alguma coisa assim, bem curta, uma coisa de tiro curto, que não enfrenta todo mundo contra todo mundo, estilo Copa do Mundo, entendeu? Alguma coisa assim, estilo Copa, Taça, enfim, mata-mata, qualquer coisa disso na pré-temporada. Os estaduais são disputados pelos times que não disputam o Campeonato Brasileiro. Desce 4 e sobe 4 em cada divisão. Você tem uma quinta divisão, que seria a divisão de acesso, que seria formado pelos campeões e vice de cada estado, todo ano, e mais os 4 últimos da quarta divisão no ano anterior. Essa quinta divisão seria disputada em mata-mata. As outras 4 divisões seriam jogos de ida e volta, turno e retorno, campeão, ponto corrido e ponto final. Tá bom? E aí você teria até a Copa do Brasil, com esses 80 clubes. Você poderia pegar mais alguns dos estaduais, enfim, para completar o número certo. Alguma coisa desse tipo. Essa é a minha sugestão. Isso resolveria, tá? Daqui a pouco eu vou falar como seria no estado do Rio. Porque vamos falar do brasileiro feminino. E no brasileiro feminino, as quartas de finais da Série A, ainda está esperando data. Tá? O Kinderman versus Corinthians, Grêmio versus Palmeiras, Ferroviário versus Santos, Internacional versus São Paulo, ainda aguardam a definição da data dela. Já pela A2, as quartas de finais, tivemos no segundo jogo Atlético Mineiro 0, América Mineiro 0, no agregado 3-1 para o Atlético Mineiro, e o Atlético se classifica para as semifinais e está já automaticamente classificado para disputar a A1 do ano que vem. O Esmac ganhou do Real Ariquemes por 2-1 e no agregado ficou 3-2 e o Esmac também está classificado para as semifinais e sobe para a primeira divisão ano que vem. Já o Ceará perdeu para o Crespon de 2-0, o agregado ficou 2-0, o Ceará novamente fica pelo meio do caminho e o Crespon é quem sobe para a Série A1. O Bragantino se recuperou da derrota sofrida no jogo anterior e derrotou o Atlético Paranaense de 2-0, com isso ficou 4-4 no agregado e o Bragantino se garantiu nos pênaltis 4-2 para o Bragantino. Parabéns aí às garotas de Bragança. Agora serão 7 paulistas. 7. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Ferroviário, São José e Bragantino. 7 paulistas na Série A1 do Brasileiro Feminino. Quantos? 2 brasiliense, 2 Crespon e o Real Brasília, e um carioca. Rubinho, acorda! E a minha ideia para o Campeonato Brasileiro Feminino seriam 3 divisões, no momento não dá para fazer 4, mas 3 divisões com 20 clubes, com 16 clubes, perdão, sobe 4 e desce 4 todo ano, pontos corridos, sem mata-mata, sem nada, do mesmo jeito que é o masculino. E essas 16, 32, tô ruim de conta. Esses times não disputariam estaduais. Os estaduais seriam disputados por outros times. Tá? 7 paulistas na Série A1. No Carioca, vamos para o Campeonato Carioca masculino. O feminino está parado, está esperando o brasileiro acabar. A final da Taça Santos Dumont teve Americano 1, Artisul 1, e o Artisul venceu nos pênaltis por 4-3, campeão da Taça Santos Dumont, e já classificado para as semifinais da Série A2. Pela primeira rodada da Taça Corcovado, tivemos Cabo Friense 1, América 1, Gonçalense 1, Sampaio Corrêa 0, Americano 0, Maricá 3, Duque de Caxias e Macaé ficaram no 0-0, enquanto o Artisul, de ressaca do título, perdeu de 2-0 para o Audax Rio. E o Friburguense meteu 1-0 no Angra dos Reis.
Engraçado, os dois times que não se classificaram para as finais, para a decisão da Taça Santos Dumont, derrotaram os que se classificaram para finais. Jogaram invertido e derrotaram os respectivos times. Na Série C, na 10ª rodada, tivemos Santa Cruz 2, Profut 0, CAC Brasil 1, Independente 1, Paduano tá passeando ali na Série C do Campeonato Carioca. 3, Barcelona 0, Unisouza 2, Império 2, Juventus 0, Búzios 3. A classificação, Paduano, 100% de aproveitamento, 27 pontos, primeiro lugar. Ele tem um jogo a menos. O Belfort Roxo, 24 pontos. O Independente, 22 e ganha no saldo de gols. O Império Serrano, 22 pontos. A ideia do masculino no estado do Rio de Janeiro. Simples. Primeiro, tira os times que estão disputando as divisões brasileiras. As 4 primeiras divisões brasileiras. Nesse caso, atualmente, fica de fora Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Boa Vista, Bangu e Madureira. Esse time disputa a Taça Guanabara, junto com o campeão e o vice do ano anterior do estadual. Os outros times, que seriam exatamente a Portuguesa daqui, os times que não estão disputando nenhum campeonato carioca, e os times da Série A2, se dividiriam em séries, em 4 grupos, ou 5, seja lá quanto for, de 12 equipes cada um, jogando turno e retorno, sobe 2, desce 2, ou sobe 3 e desce 3, enfim, como for, mas nada de subir 1 e descer 1, sobe 2 e desce 2 no mínimo. E o campeão e o vice disputariam a Taça Guanabara, disputariam a 5ª divisão de acesso, enfim, tudo assim, tá? Seria exatamente essa a ideia pro masculino aqui no estado do Rio de Janeiro. No feminino no estado do Rio de Janeiro, qual seria a sua ideia? A minha ideia para o feminino no estado do Rio de Janeiro seria divisões com 12 equipes, porém a diferença é que no feminino estaria liberado para todo, não seria obrigatório o time estar disputando o campeonato masculino. Tá? Ele disputaria o campeonato feminino ali. E vamos supor que no Brasileirão não tenha a ideia que eu dei. Não tenha isso de eliminar. Não importa. Se o Botafogo não quiser disputar, aliás, eu ia falar isso na hora de comentei da Série B, não falei? O Botafogo parece que está fazendo força para não cair na 2ª divisão, mas também está fazendo força para não subir. O Botafogo parece que quer economizar no que vem, economizando, cortando gastos. E como? Fico na 2ª divisão, tenho o elenco mais reduzido, não tenho obrigação de ter time feminino. Então, se o Botafogo não quiser disputar o Campeonato Carioca, não disputa. Agora, se o Nova Aliança quiser disputar, o Nova Aliança disputa. Se o Beck quiser disputar, o Beck disputa. O Vila Brasil, o semeador, disputa. Sem custo. 0,800. A federação ainda ia ver se conseguia transporte para os times. Bota os árbitros que estão fazendo curso para apitar. Faz qualquer coisa, mas sem custo. Tá? Reduz o custo ao máximo. Paga, a federação paga o médico para estar lá. Bota dois jogos por rodada nos campos. Faz isso. Isso daria condições do nosso estado das meninas disputarem aqui. Porque você teria times que só se preocupariam com as suas despesas de transporte das meninas, para treino, para jogo, tudo mais, de alimentação. Você daria muito mais condições. Hoje em dia o que você tem no estado do Rio de Janeiro volta a afirmar, Flamengo com convênio com a Marinha, Fluminense com convênio com as daminhas da bola, entendeu? O Vasco tentando voo solo, o Botafogo encerrando o seu departamento feminino, o pessoal que era do Botafogo indo para o Duque de Caxias tentando levantar o Duque de Caxias, que era a quinta força.
A Portuguesa com Cias se virando nos 30. E acabou. O resto são exatamente o pessoal, assim como eu, que eu chamo de loucos por esporte, que se dedicam ao esporte ativamente, que amam o futebol feminino e que batalham. Tá? A Alessandra Beá no Tupi, é o Erivelto no Nova Aliança, é o Loirinho no Projeto Loirinho. Essa turma todinha aí, dando murro em ponta de faca, enxugando gelo. E aí na hora que vai disputar, eles têm que ficar de pires na mão, procurando um clube que aceite bancá-los. Ou pelo menos deixar usar o nome. Né? E aí o Erivelto, que é do Nova Aliança, vai disputar pelo Angra. Não dá. Loirinho, se recupera e volta pra gente. Rubinho, acorda! Acorda pro futebol feminino. Busca o pessoal que trabalha com futebol feminino. Crespon. Campeonato Brasileiro ano que vem tem. Feminino tem. Crespon. Quem é o Crespon? Ninguém nunca ouviu falar. ESMAC. Quem é o ESMAC? Não sei nem o que significa a sigla. Entendeu? E fora os outros que já estão lá. Real Brasília. Real Ariquemes, eu fui descobrir que é um time de Rondônia. Não dá. Tem que mudar o futebol feminino no estado do Rio de Janeiro. Tem que mudar e para melhor. Não dá para cobrar 200 mil para o cara filiar um time para disputar o Carioca feminino. Não dá. A única exigência que ele tinha que fazer é o time tem que ter CNPJ, tudo certo, o semeador não tem, o semeador teria que se virar para tirar o CNPJ, e tem que ter, além da divisão principal, uma divisão de base. Sub-20, sub-18, sub-14, sub-19, enfim, tem que ter uma divisão de base. Qualquer. Para ele ter pelo menos um campeonato de cada divisão. Amistosos, vamos para os amistosos. Futebol amador, grandes jogos. O Campo Lindo meteu 3-0 no bairro Amaral, lá no Campo Lindo. O Centenário perdeu por 3-4 para o Galáctico. E o Amizade perdeu de 2-1 do Mistão de Casimiro de Abreu. O Centenário e o Amizade que vinham aí numa sequência de vitória. Hein? Sábado foi festa de comemoração. O Brasil Industrial completou 109 anos de existência. Parabéns ao Ricardo e a toda a galera do Brasil Industrial aí na confraternização. A equipe branca venceu a vermelha por 4-2. Pelo grupo representante de times, o Engenho do Mato meteu 3-0 no Atlético Maricaense, enquanto o GAL e o WLA empataram em 3-3, mas nos pênaltis o GAL sagrou-se campeão da Liga WLA. WLA Net Amizade ao vencer o patrocinante do campeonato por 4-3. O Atlético de Tanguá foi lá no campo, recebeu o Fra Martins no campo do Peão e tomou uma sapecada de 7-1. Enquanto no veterano, o Unidos do Peão ganhou do Fra Martins veterano de 3-2. Também no campo do Peão. Os ousados perderam para o Celtic por 1-0, enquanto o BLFC, Beira Linha, ganhou de 1-0 do Trem Louco. Peladeiros do Caluge ganhou de 1-0 também do RFC no campo do Caluge. Já no campo do dominante Maricá, os amigos do bem meteram 4-1 no ACM. O Inter de Manilha ficou no 2-2 com o Fagundes, enquanto o Amigos do Carioca meteu 4-1 no Vale do Sol. O João Pessoa perdeu para o Ipiba de 3-0, enquanto a Aldeia Velha meteu 3-1 no Teimosinhos. E o Badges Boys ganhou do Fervor no campo de São José, lá em Cabo Sul, por 2-1. Times de futebol amador do Rio de Janeiro, 11 Caretas meteu 4-2 no Austrália pela Copa de Queimados. O jogo foi no campo do Careta. Na Liga de Futebol de 7, na Copa do Rei de Fute 7, decisão. E o JS ficou no 0-0 com a Águia, mas ganhou no shootout por 2-1 e sagrou-se campeão. Parabéns. O Panela de Quinta também empatou em 1-1 com o Real do Morro, venceu em 2-0 no shootout
e é o campeão da Taça Ouro. No Sub-15, o Barça do Raia ganhou de 2-0 do Joga Fácil e foi o campeão. Já no Sub-13, o Joga Fácil empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, mas no Shootout ganhou por 2-1. Parabéns aí a minha amiga Gisele pelo título conquistado no Sub-13. No Sub-11, o Performance ganhou de 2-0 do Joga Fácil e foi o campeão. E parabéns ao Joga Fácil. O trabalho da professora Gisele está ótimo. 3 finais, Sub-11, 13 e 15. Muito bom mesmo. No campo do Semeador, o Grupo Família da Bola, a equipe azul ganhou a verde por 3-1. O Semeador do Outeiro, num dia que não estava dando nada certo, perdeu por 5-1 para o União. Enquanto na parte da tarde, o Soberano feminino, o Soberanas ganhou do Renascer por 3-2. Soberana se preparando aí na Taça Unifute. Lembrando que o Soberano é a junção de Semeador, Projeto Loirinho e outros times da região. O Veríssimo e outros times da região. E está fazendo bonito na Copa Unifute, que teve a sua sequência nesse final de semana com o Vila Brasil 1, Cabo Friense 1 e o Macaebec 0, Duque de Caxias 10. Jesus amado. Se é verdade que o Duque de Caxias é o que veio o herdeiro do Botafogo, está explicado os 10-0. Se não, meu amigo Ricardo, o que houve, Zé Ricardo? Taça Unifute, troféu Pretinha, todo jogo uma decisão. E vai um abraço aqui pro Marcos Paulo de Goiânia, que está sempre, Goiânia, Goiás, está sempre ligado no nosso canal, hein? Marcos, um abração aí para você, meu filho. E um alô também para o Juventude Futebol Clube do Rio de Janeiro, do meu amigo Elton Cordeiro. Vou passar agora, vou me despedir e vocês vão ficar com o vídeo de divulgação do Juventude. Falou? Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima. Roda o vídeo.